Sejam bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Hoje vamos lhe falar de história. História de Portugal. Durante a Segunda Guerra Mundial, um diplomata português, um cônsul, que estava em Bordeaux, na França, passou milhares de vistos a pessoas que tinham guia de marcha para o Holocausto e iam morrer nas mãos dos nazis. Com os vistos que foram passados, estas pessoas, 30.000 ou mais, tiveram linha aberta para vir para Portugal e ter uma nova oportunidade de vida. Segundo reza a história, Aristides Sousa Mendes fê-lo por compaixão com estas pessoas, por isso tem um lugar na história de ser um grande herói. Nesta emissão do Portugal Aqui TV, para falar um pouco sobre a história lindíssima do Aristides Sousa Mendes, convidamos o nosso amigo Fernando Rosa. Uma entrevista com o Fernando a não perder já a seguir. Aristides de Sousa Mendes foi um prestigiado diplomático português que salvou 30.000 vidas no Holocausto, emitindo-lhes freneticamente vistos que se destinavam quer a indivíduos, quer a famílias. De 16 a 23 de junho de 1940, Aristides de Sousa Mendes obedeceu às ordens impostas pelo ditador português Salazar, guiando-se pela sua consciência moral interior. O Holocausto aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial. Esta guerra foi o maior e mais destrutivo conflito da história da humanidade. Os nazistas, que chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933, acreditavam que os alemães eram racialmente superiores aos judeus, por eles considerados como uma ameaça externa à chamada comunidade racial alemã. As autoridades alemãs também perseguiram outros grupos da sua dita inferioridade racial. Ciganos, deficientes, físicos e mentais e alguns povos eslavos. Outros grupos eram perseguidos sob pretextos políticos, ideológicos e comportamentais, entre eles os comunistas, os socialistas, as testemunhas de Jeová e os homossexuais. Foram criados campos de concentração para deter os seus oponentes políticos e ideológicos, fossem eles reais ou imaginários. Após a invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941, as unidades móveis de extermínio, seguindo o exército nazista, ficavam atrás das linhas de fogo para realizar operações de assassinato em massa. Juntas às SS, a polícia e as unidades militares alemãs assassinaram mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças judias e centenas de milhares de pessoas de outros grupos étnicos e ideológicos. Entre 1941 e 1944, as autoridades nazistas alemãs deportaram milhões de judeus da Alemanha, dos territórios ocupados e dos países a eles aliados, para guetos e centros de extermínio, muitas vezes chamados de campos de extermínio, onde eram mortos nas instalações de gás especialmente criadas para aquele fim. Muito bem, estamos com o Portugal Aqui TV. O Fernando Rosa está connosco hoje para falar um pouco sobre um diplomata português que marcou uma história, parte da história importante de Portugal. Fernando Rosa tem lido muito sobre o diplomata Aristides Sousa Mendes, por isso vamos falar com ele sobre este pequeno programa que nos diz bem
a relação com a história de Portugal, neste caso Aristides Sousa Mendes. Para muitos, desconhecido. Fernando Rosa, quem é afinal Aristides Sousa Mendes? Aristides Sousa Mendes entrou na história do mundo precisamente há 60 anos. Foi em 1940, quando ele servia como cônsul de Portugal na cidade de Bordeus, em que ele resolveu desobedecer às ordens do governo português e emitir cerca de 30 mil vistos, dizem, talvez mais, talvez menos, mas cerca de 30 mil refugiados e talvez desses 30 mil, 10 mil eram de etnia judaica. Essas pessoas fugiam aos nazis, que na altura tinham invadido a França, procuravam um caminho livre para sair da França, passarem para Portugal e passarem para outros países. Sousa Mendes, contra as ordens do governo português, depois de pensar bem a sério no caso, resolveu emitir os vistos. E, ao emitir esses vistos, perdeu a sua carreira, perdeu a sua casa, acabou por perder também a sua família. Ele, que era um indivíduo de carreira diplomática, advogado, acabou por morrer numa miséria, mas mais tarde o mundo veio a reconhecer, numa questão de consciência, os atos que Aristides Sousa Mendes teve para com a humanidade. E alguns que lhe chamaram o Anjo de Bordeus e outros que lhe chamaram o Mundo dos Justos. Houve também, na questão portuguesa, um grupo de indivíduos, inclusive diplomatas, inclusive um embaixador que esteve nos Estados Unidos, em dizer que o Sousa Mendes foi, acima de tudo, um traidor, um indivíduo que desobedeceu às ordens do governo português e que não devia, de maneira nenhuma, ter emitido os vistos. Outros também disseram que a questão dessa emissão de vistos, que era nada mais, nada menos do que uma imaginação do governo israelita. De qualquer maneira, aconteceu em 1940, os ventos fortes da Segunda Guerra Mundial ouviam-se em toda a Europa, os nazis avançavam e tinham, acima de tudo, aquele objetivo de aniquilar a raça judaica. Sousa Mendes, que foi um cônsul de carreira, parte dele ele esteve nos Estados Unidos, e, portanto, aqui deixou amigos, mas essa decisão de Bordeus acabou por acabar com a sua vida, morreu na pobreza, e é triste, Francisco, que quando um indivíduo tem uma carreira desse, tem uma única sobrinha a estar presente no seu funeral. Esse é o princípio da carreira de Sousa Mendes. Ele tinha uma casa enorme em Cabana de Variado, chamada Casa do Passal. Essa casa foi perdida porque ele tinha dívidas, não conseguia pagá-las, o banco penhorou a casa e a casa ficou num estado lastimável. Portanto, a família foi toda distribuída por todo o mundo. Eu conheci um dos seus filhos em Washington, John Paul Branch, e conheci também a sua neta em Mineola, em Nova York, quando falou. Fernando, e já disse muita coisa da história do Aristides Sousa Mendes, agora pergunto-lhe se este diplomata em Bordeus foi um insubordinado perante o governo Salazar na altura, porque ele arriscou não só a vida dele, mas também salvou 30 mil pessoas do Holocausto, não é verdade? Bom, exatamente. Portanto, a questão, se nós, ao folhearmos as páginas da história, vemos que Portugal manteve-se neutro, mas era um neutro falso, não era um neutro falso em que jogava com os dois lados conforme era conveniente. E, portanto, as ordens que havia para a França era a não emissão de visto, apesar de, portanto, se um país é neutro, deve, acima de tudo, tentar usar as suas forças para salvar a humanidade. Não foi isso que aconteceu com o governo português. Obviamente, as ordens que lhe foram dadas, ele desobedeceu a elas e acabou, acima de tudo, por afetar toda a sua vida, toda a sua família e tudo o que ele aconteceu. Mas, no processo, ele dizia: a minha consciência fala mais alto e eu sirvo a um Deus que é este. E o Deus diz-me que eu devo salvar as pessoas. E foi isso que ele fez num pequeno espaço de tempo, que emitiu uma grande quantidade de vistos, mesmo quando ele saiu de Bordeus, a caminho de Andaia, e no regresso para Portugal, ele continuou a emitir os seus vistos. Fernando, podemos dizer que ele salvou estas pessoas por uma questão de ser humano, de humanidade, de compaixão, ou por questões políticas?
Qual foi o objetivo de salvar as pessoas? Neste caso é sempre a compaixão, um tipo Pois. que é humano, é o indivíduo que pensa que pode fazer algo de bom para a sociedade. Ele começou-se a perceber dos horrores da guerra, da Segunda Guerra, começou-se a perceber do que é que estava a passar à sua volta, do que os nazis que estavam a fazer às pessoas, principalmente aos refugiados, e ele deu-lhe essa porta de abertura. E, portanto, eu tive ao longo dos anos a oportunidade de falar com vários indivíduos que foram salvos por Sousa Mendes ou então família desses indivíduos, que contam essa história, que não estariam cá hoje, que não teriam passado para outro país, inclusive os Estados Unidos, se não fosse as ações desse indivíduo. John Paul Abrantes voltou para São Francisco, onde tinha amigos, como eu já falei. Sousa Mendes serviu no consulado de São Francisco. Ele esteve ligado à Universidade de Berkeley e aos estudos portugueses. E foi da Califórnia também que nasceu um grande movimento para convencer Portugal a restituir-lhe o seu título de cônsul e as suas regalias de cidadão. E esse movimento veio de um luso-americano, era o congressista na altura, Tony Coelho, e do americano Henry Waxman, que tentaram, através dos seus conhecimentos da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, de convencer Portugal na grande injustiça que estava a fazer com isso. E esse primeiro reconhecimento veio quando o primeiro-ministro de Israel, Ben Gurion, mandou plantar 20 árvores em nome de Sousa Mendes no Jardim dos Justos. Isso começou por abrir uma porta, a chamar mais a atenção sobre este cônsul. E, acima de tudo, quando as pessoas que ele salvou começaram a falar do que aconteceu, como é que aconteceu, como é que eles conseguiram os seus vistos de passagem, quer para os Estados Unidos, quer para o Brasil, quer para outros países onde eles chegaram. E foi Sousa Mendes que teve um grande impacto na vida dessas comunidades. Como é que se pode compreender que o povo judaico adora, entre aspas, esta personagem portuguesa do que ou propriamente a história de Portugal diz aos portugueses? Well, sabe que é aquela questão da humanidade. Sousa Mendes afetou de uma maneira importantíssima os cidadãos de Israel, os judeus, numa altura difícil da vida, numa Claro. altura em que eles não eram ainda sequer um país independente. Israel nasceu depois da Segunda Guerra Mundial e, portanto, esse grupo de pessoas era um grupo desesperado, que o único mal que tinham feito era serem judeus. E portanto, debaixo da teoria de Hitler e do Terceiro Reich e dos nazis, portanto, os judeus eram pessoas não gratas e automaticamente havia o processo de tentar eliminá-los e foram milhões deles que foram eliminados nos campos de concentração e nos fornos desses mesmos campos. Portanto, esses que conseguiram fugir desesperados, quando Israel se levantou, conseguiu ser um país. Israel começou por estudar as pessoas que ajudaram os seus cidadãos e começou assim por reconhecê-los. E foi de um princípio que Sousa Mendes passou a ser reconhecido. Do outro lado, Sousa Mendes, aliás, Portugal nunca reconheceu, porque Portugal achou que Sousa Mendes tinha desobedecido às suas ordens, era um indivíduo que, acima de tudo, não grato em Portugal, principalmente naquela altura do governo, porque perante o Ministério dos Negócios Estrangeiros e perante o governo português, tinha desobedecido às ordens que lhe tinham dado. E as ordens que lhe tinham dado era para não emitir esses mesmos vistos. Fernando, nós sabemos que ele nasceu a 19 de julho de 1885 em Cabanas de Viriato. Há algum museu, alguma referência a esta portuguesa histórica em Cabanas de Viriato ou não sabe disso? Cabanas de Viriato tem a sua casa de residência que se chamava a Casa do Passal. A Casa do Passal é uma enorme casa onde vivia Sousa Mendes e a sua família e onde viveu durante muito tempo com eles. Ele era de uma família já bem conhecida, eram cônsules, eram diplomatas, tinham essa mesma casa.
A casa, depois que ele perdeu a posição como cônsul e como advogado, foi penhorada pelos bancos. O governo português forçou os bancos a penhorarem a casa, porque ele tinha dívidas com muita gente. O banco penhorou a casa e a casa ficou num estado lastimado. Eu fui ver a casa. Quando me conheci, eu comecei a envolver com o caso de entender os casamentos. Fui ver a casa dele, numa altura que estava em Portugal, num verão quentíssimo, e fomos. Um amigo meu do liceu levou-nos a acabar no Vigar. A casa nessa altura era Ruínas. uma autêntica vergonha. Não tinha portas, não tinha janelas, em completa ruína. Eu dava-me a impressão que aquilo ia cair a qualquer momento. O teto já regado de água por todos os lados e basicamente completamente abandonada, que já estava há muito tempo. Depois dos movimentos que se geraram nos Estados Unidos com a Fundação Sousa Mendes e com a Fundação Sousa Mendes Portugal, com a pressão que se aplicou ao governo português, quando o governo português, acima de tudo, veio a declarar Sousa Mendes como um herói da história portuguesa, quando lhe restituiu os direitos e a sua posição, então começou-se a falar na compra da casa. A Fundação Sousa Mendes Portuguesa, com o auxílio da Fundação Sousa Mendes Americana e através de donativos da União Europeia, conseguiu comprar a casa. Comprou a casa, fez-lhe as primeiras renovações, basicamente segurá-la para ela não cair, e está no processo que agora outros fundos da União Europeia e inclusive de Israel foram dados, e aí vai ser colocado um museu Sousa Mendes, Museu da Consciência. Ainda não está completamente feito, mas a casa já tem um aspecto completamente diferente. A casa, dá-nos aquela casa elegante, aquela casa enorme que ela era, já tem portas, já tem janelas, o telhado já não vai cair. Parece que ainda há bastante renovações a fazer na parte de dentro, na questão de ser adaptada para esse museu, mas o Museu da Consciência Sousa Mendes vai, na verdade, reaparecer em Cabanas de Guial. Isso tudo se deve à consciência, à nova consciência do povo português, à nova consciência europeia e, acima de tudo, também à consciência americana, que aí insistiu que algo teria que ser feito. Por tudo isto, há um indivíduo em Nova Iorque que trabalhou imenso na memória de Sousa Mendes, se chama João Crisóstomo. João Crisóstomo, durante muitos anos, manteve acesa essa mesma chama de ajudar a Fundação, que está também envolvido com a Fundação Raul Wallenberg, e, acima de tudo, tornarem a memória de Sousa Mendes num verdadeiro museu. E agora estão no processo de coletar arquivos da vida dele para aí serem colocados e uma exposição permanente. Fernando, e em relação à fundação que começou aqui nos Estados Unidos, a Fundação da Aristides Sousa Mendes, quem foi os pioneiros dessa fundação? Foram a comunidade judaica? Sim, a comunidade judaica que começou com essa fundação e outras pessoas que estiveram envolvidas no princípio. Tem 2 ou 3 pessoas portuguesas no Conselho Diretivo, portanto uma delas é o João Crisóstomo, a outra é o Luís Pires e a uma outra é o Miguel Ávila da Califórnia. Não sei se tem mais alguém, senão, mas são pessoas. Portanto, a Fundação Americana nasceu da família de Sousa Mendes e das pessoas judaicas que nessa altura quiseram preservar a sua história e, acima de tudo, ter uma oportunidade para contar a história. A história de Sousa Mendes, até há muito poucos anos, era muito mal contada. Agora está muito melhor contada, está muito melhor entendida o que é que aconteceu, porque é que aconteceu e a quem aconteceu. Como é que é possível um homem que tem tanta influência em salvar vidas, 30 mil, segundo reza a história, o governo Salazar tirou-lhe a dignidade, deixou na miséria e roubou-lhe a família. Tirou-lhe a família também, morreu sozinho na miséria. Como é que se compreende uma coisa destas, Fernando? Como é que se compreende isto? Não é fácil de compreender, mas também não é fácil de compreender o governo Salazar. Portanto, são questões que não são fáceis todas de compreender. Mas Sousa Mendes não perdeu isso tudo. Ele era um indivíduo um tanto quanto também complicado. Portanto, ele tinha vários problemas, tinha dívidas. Quando esteve em Los Angeles, teve imensas brigas com a comunidade portuguesa sobre
certas questões que deviam ser feitas quando ele estava no cônsul. Portanto, ele tinha outras questões de brigas também com outros indivíduos e, acima de tudo, ele teve também imensos problemas familiares. Os problemas familiares deles foram basicamente, ele estava casado, depois envolveu-se com uma francesa que era pianista e acabou por casar com ela depois da mulher dele morrer. Os filhos não gostaram de certas atitudes e, obviamente, com todos os problemas que existiam na casa do casal, foram e espalharam-se por todo o mundo. Fernando, e em relação também, eu sei que não sei se é verdade, mas diz a história que as várias pessoas, ou as milhares de pessoas que ele salvou, muitas dessas pessoas que vieram para Portugal, foram estes que lhe deram o prato da sopa no final dos seus dias. É verdade isso, Fernando? Não tenho certeza. Sei que quem lhe deu o prato da sopa, que a história está correta, foram organizações judaicas que já estavam sediadas em Portugal. Se eram as pessoas que ele salvou ou que não salvou, dessas não temos a certeza, mas temos a certeza, e sabemos, portanto, que a história nos diz, que foram as organizações judaicas, foram as que lhe deram de comer, que o mantiveram e, acima de tudo, que lhe puseram um cobertor ou um lençol para o irem tomar. Para terminar esta entrevista, Fernando, o governo português, o governo atual, democrata, após 25 de Abril, fez-lhes a justa homenagem que devia ser feita a Aristides Sousa Mendes, Fernando? Fez agora, portanto, obviamente já não há muito mais para fazer, o mal já está tudo feito, mas deu-lhe, acima de tudo, o reconhecimento de ele voltar, portanto, numa carreira a ser o que era, voltou a dar-lhe os direitos de cidadão português e, portanto, há 2 semanas ou 3, o governo português votou à Assembleia para colocá-lo no Panteão Nacional. Portanto, Sousa Mendes está entre o herói dos heróis. Ele hoje, onde quer se encontre, olha e vê a sua casa a ser restaurada, o seu nome voltar a ter um brilho que tinha e, acima de tudo, a estar num Panteão Nacional, juntamente com os heróis nacionais, inclusive o Eusébio que marcava golos e já mal é que não estava ao fado. Viemos também a saber que ele educou-se, ou pelo menos foi para a Universidade de Coimbra, entre 1902 e 1907. Portanto, advogado na Universidade de Coimbra, uma das universidades mais antigas e mais portanto, conhecidas mais em toda famosas, a Europa. mais conhecidas. Portanto, ele era advogado, formado por Coimbra, tinha um irmão gêmeo, tinha vários outros irmãos. Era uma família que, acima de tudo, era reconhecida em Portugal até à altura de 1940, quando esta situação se desenvolveu. E como chegou a uma situação complicada, acabaram por demorar muitos anos para restaurar a sua memória. Mas foram os filhos que, apesar de todas as divisões familiares e das suas questões, foram eles que sempre tentaram desesperadamente limpar o nome do pai. E o Jean Paul Abrantes, portanto, eles usavam muito Abrantes, porque Abrantes era o último nome de Sousa Mendes. Sousa Mendes era o último nome dele, era Abrantes. Ele sempre foi conhecido como Sousa Mendes, mas... E qual foi a razão que mudaram o nome para Abrantes? Não, o nome dele era Abrantes. Portanto, o nome dele era Aristides de Sousa Mendes Abrantes. Ele teve a esposa Angelina Ribeiro, morreu em 1907 e, como disse o Fernando há pouco, depois da esposa morrer, casou com uma francesa. Esteve casado muitos anos com esta francesa, Fernando? Até morrer. Até morrer. Essa francesa diz a história que era uma pessoa de mau gosto. Quando eles começaram a andar juntos, ele causava cenas por todo lado, não era uma pessoa bem-vinda, inclusive no seio familiar da família de Sousa Mendes, e portanto por isso criou enormes divisões na família. Mas ele casou-se, ficou com ela e portanto foi isso. Portanto, o nome completo de Aristides era Aristides de Sousa Mendes de Amaral e Abrantes. Os filhos separaram-se também, miraram para todo lado. Um para cada país. Mas foi de propósito que fizeram isso? Devido às brigas familiares foram saindo, onde eles encontraram os amigos foram saindo. O filho que esteve nos Estados Unidos, portanto que esteve cá há mais tempo, o Jean Paul, chegou aqui, passado 2 anos, alistou-se nas Forças Armadas Americanas e acabou por combater também na Europa. Mas já faleceu, não já? Já faleceu em 2009 e a esposa dele também. Ok, portanto já não existe. Qual é os filhos que ainda estão vivos agora, Fernando? Eu acho que já não há filhos nenhuns vivos, portanto agora estão os netos, que estão agora também envolvidos na Fundação Sousa Mendes. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Fernando, agradeço realmente
trazer aqui à coação uma parte da história de Portugal, neste caso Aristides Sousa Mendes, um diplomata em Bordeus, um cônsul, que passou milhares de vistos para as pessoas não morrerem e fugirem ao Holocaust, para fugirem para Portugal. Fernando, agradeço-lhe, muito obrigado do Portugal Aqui TV e até à próxima, está bem, Fernando? Prazer, por exemplo, às ordens, e lembre-se que Bordeus tem hoje, das comunidades étnicas, a maior delas é portuguesa, é uma região bem conhecida pelo vinho desde o século VIII. Também gostamos. Muito obrigado, Fernando. Até à próxima. Prazer em ouvi-los. E pronto, estamos a fechar o Portugal Aqui TV. Obrigado ao Fernando Rosa mais uma vez por nos trazer aqui um pouco da história deste diplomata português que foi reconhecido recentemente pelo Papa Francisco pelo seu ato de coragem e heroico durante a Segunda Guerra Mundial, o cônsul de Portugal em Bordeus, Aristides Sousa Mendes, um grande herói que reza a história portuguesa. Muito bem, nós voltaremos numa próxima oportunidade, em nome do Mário Quinta, do Tony Cardoso e eu, Francisco Bahia, despedimos com a promessa de voltarmos em breve com mais Portugal Aqui TV. Até lá, cuide-se, fique bem e até à próxima.